Eu estava aqui vendo na internet um vídeo que eu achei bastante interessante, quis aqui trazer para vocês do Inteligência Limitada, aquele podcast, em que você tem líderes religiosos debatendo sobre religião. Aí você tem um rabino, um pastor e um líder muçulmano. No caso aqui, esse recorte a gente não vai ter o líder muçulmano falando, é mais entre o rabino e o pastor. No caso é o Caio Fábio e o rabino, eu não lembro o nome. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo e as informações, tá bom? E aí eles entram nessa discussão interessante sobre o judaísmo de Jesus, se Jesus era ou não um fariseu. E aí eu quero ver esse vídeo com vocês, comentar algumas coisas e ver o que vocês acham também para vocês deixarem aí nos comentários, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Não são de nenhuma constituição, de nenhum escriba, de ninguém. Eu encontro a justiça de Deus, no meu caso de fé, manifesta em Jesus. E não tem justicismo, não tem legalismo, tem a busca de fazer com que o que seja coerente para o significado, para o limite, para a possibilidade daquele ser humano poder entender, praticar e viver. É por isso que Jesus disse coisas absurdas. Por exemplo, para os religiosos, os fariseus, os saduceus. Ele era fariseu, hein? Bom, a primeira parte aqui, né? Ele era fariseu. Antes, eu queria tocar num ponto aqui que o Caio Fábio fala, que é a questão dele falar dos religiosos, né? A palavra religião e os religiosos têm sido usados de uma maneira diferente do original, do que originalmente essa palavra quer dizer. E o Caio Fábio, ele usa muito nesse sentido, e eu discordo dessa maneira de usar a palavra. Porque ele usa a religião não no sentido de tudo aquilo que está relacionado com o sobrenatural, com o espiritual, mas ele fala sobre religião num sentido pejorativo, se referindo especificamente a uma religião institucionalizada, a um agrupamento religioso com uma hierarquia e tal. Então, primeiro, quando ele fala os religiosos, é bom o Caio Fábio entender que ele é um religioso, ele é muito religioso. Eu só ouvi falar do Caio Fábio na minha vida até hoje relacionado à religião. Porque acreditar em Jesus é religião. Porque Bíblia é religião. Porque orar é religião. Então, esse uso pejorativo, esse uso mais limitado da palavra religião, o complicado dele é que é difícil até definir o que realmente ele quer dizer com religião, o que ele quer dizer com os religiosos. Eu não sei se ele saberia explicar muito bem o significado da palavra religião e de religiosos nesse contexto em que ele usa. E não é só ele, né? Isso daqui está se tornando bastante popular. Quando o pessoal fala mais Jesus, menos religião e tal, essa frase para mim não faz nenhum sentido. Porque Jesus sem religião é só uma figura histórica. É só na religião que faz sentido ver Jesus como o seu salvador. A ideia de um salvador da sua alma para a eternidade já é uma ideia religiosa, né? Mas vamos lá. O Rabino fala então aqui que ele era fariseu, né? Jesus era fariseu. Eu tenho dúvidas E eu provo. absolutas. Dúvidas E eu não, provo. tenho certeza total de que não era. De que não era. De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. eu É uma categoria. Eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar Ok, discutindo não tem religião. problema. Se e não você vai a quiser, lugar depois nenhum. eu explico. Tá, aqui um exemplo do que eu falei. Se a gente falar entrar por aí, a gente vai ficar só discutindo religião. Ele só fala sobre religião. Isso é um podcast, esse episódio é sobre religião, né? Então, só para reforçar esse aspecto de como usar a palavra religião. Eu vou deixar aqui também, acho que nos cards aqui em cima, na descrição, um vídeo que eu tenho sobre as seitas judaicas da época de Jesus, que fala sobre os fariseus e os saduceus, né? Eu comento mais sobre a ótica das descrições que Flávio Josefo fazia sobre essas seitas, sobre essas divisões da época de Jesus, mas eles vão comentar aqui rapidamente sobre o significado aqui desses termos. Mas o que Fariseu é o seguinte: existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos: os saduceus
que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu, particularmente, acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Eu gosto dessa visão dele aí. Eu gosto dessa interpretação dele da origem do termo. O fato é que a gente só tem a palavra fariseu. A origem do termo, o que significa exatamente e tal, é discutível, né? Normalmente, essa ideia do parush, do separado, é o mais utilizado, mas essa outra interpretação que ele dá é interessante. E já aproveitando aqui para explicar uma coisa, o judaísmo tende a ter uma perspectiva um pouco mais positiva sobre os fariseus, porque toda a tradição rabínica que se tem hoje, ela é derivada do farisaísmo, né? O judaísmo rabínico, ele é um judaísmo farisaico. Bom, mais pra frente a gente discute algumas outras coisas que estão relacionadas com essa ideia aí. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só rapidinho que Jesus diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso. Então assim, por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, mais do que aos saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes. Na maioria deles, eles faziam parte da elite associada com Roma, da muitas gestão vezes. do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder, não queriam perder o seu lugar de mando. O sumo sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. E os fariseus eram os apartados. Jesus os que se apartavam dos pecadores. E Jesus... Um aspecto importante aqui, quando a gente está falando dessas seitas judaicas da época de Jesus, né? Até um complemento para o meu outro vídeo. Você tem características gerais dessas seitas, mas não significa que todas as pessoas que poderiam ser enquadradas dentro dessas seitas seriam todas as características. Por exemplo, a seita que mais se isolava, que era mais alienada ali do que acontecia dentro da questão política e tudo, eram os essênios. Os essênios eram totalmente isolados, né, e se dedicavam a rituais de purificação e tal. Mas há uma discussão sobre se João Batista era essênio ou não, porque ele tem várias características dos essênios, embora outras características ele não tenha, entendeu? Existem discussões sobre se o próprio Jesus era um essênio. Tem aí o livro do Reza Aslan, eu nunca li, mas que fala sobre Jesus como um zelote, se eu não me engano. Tem gente que comenta sobre Jesus como um essênio e tal. Se você pegar a rigor as descrições que Flávio Josefo faz, Jesus não era nenhum deles, mas a grande maioria do povo também não era, né? São poucas pessoas que se enquadrariam nessas descrições de forma rígida. Mas a gente tem que entender essas descrições mais como uma descrição geral, né? Mais ou menos como você fala hoje, direita e esquerda. Dependendo da descrição que você faz, você encaixa umas pessoas ou outras, né? Então a gente tem que ser um pouco flexível com as definições do que é o fariseu, saduceu, zelote e essênio, né? Essas 4 grandes seitas aí do judaísmo do primeiro século. Você lê em Mateus, no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz: em verdade, eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. O que isso tem a ver? Tem a ver com o verbo. Não tem a ver com letra. É o que Paulo diz, a letra mata. Se a gente fica agarrado à letra, a letra é extremamente limitada. Só um comentário rápido sobre essa letra mata. Eu sei que eu comento muito mais as falas do Caio Fábio, porque eu discordo muito mais do Caio Fábio nesse caso do que do Rabino. O Caio Fábio usa essa linha do cristã que é um pouco mais assim,
de um Jesus mais genérico, como se ele não tivesse se manifestado dentro de um contexto cultural e religioso, né? Como se Jesus fosse tudo e nada ao mesmo tempo, uma coisa meio até mística e tal. Eu não concordo com essa linha. Jesus é uma manifestação de Deus, é o próprio Deus encarnado, eu acredito nisso, sou cristão, mas que se relaciona com a humanidade da perspectiva de uma cultura específica, muito embora isso ultrapasse a barreira cultural. Então, o fato de Jesus ser Deus, ser uma forma de se relacionar com Deus, independente de qualquer cultura, você pode ser cristão em qualquer cultura, ou praticamente em qualquer cultura, não significa que Jesus não era judeu e não viveu dentro de um contexto político, religioso, social, muito específico ali no primeiro século, né? Semantiza mas Deus na letra. Mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas esse que é o ponto importante de se compreender o que significa o termo fariseu. Fariseu significa aquele que compreende que existe uma explicação alternativa à letra. Tá escrito para apedrejar a mulher adúltera, o fariseu fala não é para apedrejar. Depende da linha. Tá escrito para eu tô falando daquilo que vem na Mishnah. Você vai entrar numa coisa interessante agora. Tá escrito que é para matar a pessoa. De Hillel. Nos dias de Jesus a questão era essa. Ok, digamos. Hillel. Vamos lá, o que é esse Shammai ou Hillel, né? Acredito que grande parte das pessoas que entraram nesse vídeo aqui já tem alguma ideia. A gente tem uma tradição que vai até a época de Jesus dos rabinos que iam em duplas. E aí você tem esse Shammai e Hillel que viveram um pouquinho antes da época de Jesus e que influenciaram o judaísmo da época de Jesus. Eram dois rabinos que tinham duas grandes escolas de pensamento. Por escola, não digo um prédio literalmente de uma escola, mas duas maneiras de se pensar, duas grandes maneiras que influenciavam o pensamento da época, uma de Shammai, outra de Hillel. Shammai tende, isso aqui é uma simplificação absurda, mas Shammai tende a ser mais rigoroso, tende a ser mais estrito, e Hillel tende a ir mais para a linha da compreensão, do amor e da aceitação e tal, né? Vocês podem ver, só por essa divisão geral que eu fiz aqui, grosseira, que os cristãos, Jesus e tal, eles tendem a seguir mais, tendem a concordar mais com o pensamento de Hillel. A gente tem diversos paralelos entre falas de Jesus e falas de Hillel. Eu não vou falar disso nesse vídeo. Tem um vídeo que eu há muito tempo queria fazer justamente sobre isso. Paralelos rabínicos entre os ensinamentos de Jesus e os rabinos da época, né? Os paralelos entre esses dois ensinamentos. A gente tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, Paulo era discípulo de Gamaliel, que era, se não me engano, era neto de Hillel. Ou seja, Paulo foi educado dentro de uma linha que seguia Hillel, embora, pela descrição do Novo Testamento, o próprio Paulo era um perseguidor, ele era mais violento e tal, né? Então, esse era o contexto da época de Jesus. Grande parte das vezes Jesus concorda com Hillel, mas em questões específicas ele concorda mais com Shammai. Então, essa divisão, essa tensão que acontecia na época entre dois pensamentos desses dois grandes rabinos, Hillel e Shammai. O Hillel realmente ele era mais liberal e o Shammai era mais duro, mas em casos de pena de morte, a ideia total que sai da Mishnah, da tradição dos fariseus, é impedir as pessoas de serem mortas. E essa ideia, mataram. Não. Inclusive os fariseus. Jesus. Não. Muito bem. Então, aí a gente entra numa discussão pesada. Porque existe um dito no Talmud que fala assim. Aí, sobre a culpa da morte de Jesus ser dos judeus, dos fariseus, é uma outra discussão, de fato. Ainda bem que o Rabino nem entrou nisso, porque aí vira uma outra coisa. Podia ter um podcast só sobre isso. Quem é o culpado pela morte de Jesus, né? Bom, vamos seguir aqui. Se um tribunal rabínico da época... Gente, atenção. Hoje em dia não existe... Espera.
Hoje em dia não existe isso. Ele não pede existe para esperar, condenação nem porque o nada, Caio Fábio ok? vive interrompendo. Mas se um tribunal aqui. rabínico, isso está no Talmud, matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, ele seria considerado sanguinário. Agora o E Talmud quem, só um pouquinho, é posterior a Jesus. Só um pouquinho, perdão, mas a Mishnah não. Outra discussão interessante aqui, a gente puxa tantas discussões. O Talmud é posterior a Jesus, né? Aí você tem o Talmud, a Mishnah, etc e tal. Rapidamente, porque isso daqui é um assunto também longo, merece um vídeo só para ele, o Talmud registra tradições orais que são muito antigas, inclusive muito anteriores a Jesus. Então, embora ele tenha sido escrito muito posterior a Jesus, a forma escrita dele ele foi cristalizado na forma escrita muito depois de Jesus. Ele se refere a tradições orais que vêm muito antes de Jesus. Tanto é que a gente tem um judaísmo rabínico se desenvolvendo de forma independente do cristianismo. Eles não têm ali um elo, eles já não estão mais juntos. E eles têm vários pontos de conexão, porque justamente essas duas tradições religiosas, o cristianismo e o judaísmo rabínico, elas vêm de uma fonte em comum. Então a gente encontra no Talmud paralelos ao Novo Testamento, não porque ele foi influenciado pelo Novo Testamento, mas porque tanto o Novo Testamento quanto o judaísmo rabínico vieram de uma fonte, da mesma fonte antiga que é o judaísmo antigo, ali da época de Jesus, de antes da época de Jesus e tal. E o Talmud o registro escrito de muitas tradições que vieram também dessa época. Mas a Mishnah não. E o Talmud aqui ele se refere à Mishnah, aquela tradição da Mishnah. Ou seja, naquele período a diretriz deles era não matar ninguém. E eu estou falando da Mishnah, Rabino Akiva e etc. Quando a gente chega na Esse própria rabino questão também tem vários paralelos com o Novo crucificação, Testamento. que é uma história que está dentro dos evangelhos e que eu, como judeu, eu não olho para isso como um documento histórico, apesar de colocar um ponto de interrogação se de fato aconteceu. Eu acho que o que ele quer dizer aqui é que eu olho para o Novo Testamento apenas como um documento histórico. Pelo que eu entendi, é isso que ele quis dizer, apesar dele ter falado errado aqui. Foi assim ou não foi assim? O fato, então, a gente vai olhar que os sumos sacerdotes eram o quê? Os sacerdotes, como você colocou bem, eles eram saduceus. Mas aquilo ali foi eles não eram fariseus. De todos eles juntos. Outra coisa importante. Não, perdão. Nos evangelhos, várias vezes, quando se refere a atitudes negativas, fala: os judeus falaram isso, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Mas quando fala daqueles que, de acordo com os evangelhos, eram as multidões que seguiam Jesus, que também eram judeus, de repente o nome judeu não aparece. Pois é. Isso é uma questão também sensível, importante, interessante, porque de fato isso acontece no Novo Testamento. Porque o que acontece, né? Também tem outros vídeos aqui no canal sobre isso. O cristianismo, ele sai do judaísmo. Os primeiros cristãos eram todos judeus, os discípulos eram todos judeus. A grande parte dos escritores do Novo Testamento eram todos judeus. Só que a gente tem o Novo Testamento ele é escrito em um momento em que o cristianismo estava se esforçando para justamente se independer do judaísmo, se tornar uma coisa independente, uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Eu já comentei isso daqui, isso acontece principalmente no movimento que parte ali de Atos capítulo 10, quando Pedro tem a visão do lençol, e aí ele vai na casa lá do centurião, do pessoal, ele vai na casa de gentios e tal. Então os gentios começam a fazer parte da comunidade cristã e isso se torna um problema. Como um gentio vai se tornar um seguidor das palavras do Messias judaico, das escrituras judaicas, do Deus da religião judaica, e ele não vai se tornar judeu, né? Ele teria que se tornar judeu, então tem que circuncidar, etc. e tal. Então toda a discussão parte daí, a partir de Atos 10, e vai culminar em Atos 15, onde você tem o Concílio de Jerusalém, e se tem aí uma decisão que é talvez simbolicamente a que de fato faz uma separação. Olha, esse nosso movimento se tornou outra coisa, ele já não é mais uma seita judaica, ele se tornou outra coisa. Então a gente
vai para caminhos diferentes agora. Então, o cristianismo nasce do judaísmo e se torna outra coisa diferente. E o Novo Testamento ele é registrado nesse momento de tensão, aonde há uma certa um afastamento entre judaísmo e cristianismo. Então, no registro do Novo Testamento, os autores eles fazem essa separação, muito embora historicamente, e na prática essa separação não existia, entendeu? Bom, isso também é um assunto longo, daria para explicar um pouco melhor. Quando não eram só judeus. em relação, mas a grande maioria eram judeus. E aí você vê... Perdão. Quando fala, por exemplo, da própria família do Jesus, dos próprios apóstolos que eram judeus, do próprio Jesus que era judeu, o termo judeu não aparece. O termo judeu vai aparecer só quando o comportamento é negativo. Então eu estou dizendo que essa edição, há uma edição... Que o verbo encarnado tem significado? Porque onde é que a história tem significado? Porque se a gente reduzir tudo a palavras e letras... É exatamente isso que eu estou te dizendo, Caio. De palavras... Bom, eu entendo o que o Caio Fábio quer dizer. Eu acho importante ter essa consideração. Mas, por outro lado, eu não consigo seguir totalmente por esse caminho. Porque quando você está falando de espiritualidade, você não está falando só de uma questão intelectual, de como você interpreta uma coisa ou outra, como você lê. Mas essa questão intelectual, da leitura, da letra, ela faz parte, não dá para se negar isso, né? O Caio Fábio citou um pouco atrás um texto do Novo Testamento, a letra mata e tal. Mas é importante dizer que há essa ideia, esse cristianismo anti-intelectual contra o estudo, que é repulsivo a sentar, estudar, interpretar e discutir coisas. Esse cristianismo ele não é um cristianismo que é fundamentado na verdade, né? Porque você tem esse aspecto do Espírito Santo guia e tal, essa coisa que está ligado à ideia do sobrenatural que está acima de você, mas você também tem a ideia do você, das decisões que você toma racionalmente, conscientemente, né? Se você ignora... aliás, voltando ao que eu ia falar, quando ele cita o texto do Novo Testamento, a letra mata, o Espírito vivifica e tal, a discussão ali não é que não se deve ler as Escrituras. A questão é que se você for tomar as Escrituras ao pé da letra, todo mundo está condenado à morte, porque todo mundo já pecou. Então, aquele texto não é uma salvaguarda para você assumir essa postura anti-intelectual, anti-leitura, anti-texto, que o Caio Fábio muitas vezes, para mim, parece assumir. A ideia é, se você exclui o texto, se você tira o texto bíblico, se você diminui o texto bíblico, você está se baseando em nada. Quem é Jesus? É o Jesus que está descrito no texto bíblico. Quem é Deus? É o Deus que está descrito no texto bíblico. O que é ensinamento de Jesus e o que não é ensinamento de Jesus? A gente tem que ir para o texto bíblico. Senão, qualquer um crê no que quiser, faz o que quiser, as atrocidades que quiser, e fala, não, isso daqui eu sou cristão, isso daqui é o ensinamento de Jesus. E você não tem como contestar, porque isso se torna uma coisa totalmente subjetiva. É totalmente subjetivo o cristianismo. Cada um tira o cristianismo dentro da sua própria cabeça. Aí se torna uma religião centrada no individualismo, no homem, né? E aí você não é mais uma religião que está voltado para aquilo que está além, acima do homem. E letras, ela é totalmente contraditória com a história de Jesus, isso vai de acordo com o que ele falava, que a letra mata o espírito. Então, o que eu estou dizendo para você, e que eu acho que é importante pensar a respeito disso... Abra em Mateus 23 e leia. A Torá não tem Mateus 23. Mas eu sei de cor. O que eu quero dizer... Só comentar isso, a Torá não tem Mateus 23, é muito bom, porque você está falando de... O Rabino, ele tá cedendo nessa discussão. Porque ele está falando de algo que... ele está falando de algo que não é parte da religião dele. Ele está cedendo para entender o lado do outro.
ele está cedendo para... Não, vamos entrar dentro do... Vou colocar os pés aqui na beira da água do cristianismo, que é outra seara, não é o que eu creio. Aqui eu estou falando do Rabino, né? Então, o Caio Fábio quer puxar ele para a água e afogar ele, né? Falou, não, então vamos para o cristianismo, e o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo e a Torá e o texto, e aí de vez em quando o Rabino dá essas lembradas. Não, peraí, não tem Mateus 23 na Torá. Torá é o que eu acredito, é o que eu sou especialista, né? Então a gente não vai ficar aqui debatendo o Novo Testamento, a gente está falando de Jesus, mas da perspectiva judaica, que é o que faz sentido para ele debater, né? É que essa questão de fariseus, etc., é uma coisa muito mal compreendida, da mesma forma que houve uma estereotipação dos judeus, que Paulo houve era também fariseu, do termo fariseu. E era quem mais odiava cristãos e quem mais quis E o que destruir. aconteceu quando Paulo falou dentro do Sinédrio que ele era fariseu, que ele acreditava na questão do Messias como os fariseus? Pararam os fariseus que estavam ali julgando, pararam e falaram, peraí, vamos deixar Paulo sair, porque realmente essa questão do Messias é complicado. Em Atos dos Apóstolos. Certo. E ali o que é que se diz em Atos dos Apóstolos? Diz que Paulo usou isso para criar propositalmente uma dissensão. E ele conseguiu. Entre fariseus e saduceus. Para ele próprio sair da questão. Perfeito, mas foi... Bom, vamos encerrar com essa questão, porque eu não vou reagir ao vídeo todo também, porque acho que a questão principal está aqui nesse começo. O posicionamento que o Rabino coloca aqui é muito importante. Existe uma estereotipação do que significa fariseu, né? A palavra fariseu se tornou, inclusive, sinônimo de hipócrita. Porque houve uma tensão muito grande entre Jesus e os líderes farisaicos. Lembrando que você tem diversas interações amigáveis entre Jesus e outros fariseus, né? José de Arimateia, o próprio Nicodemos, vários fariseus anônimos com quem Jesus conversa e concorda em várias coisas e tal. Embora muitas vezes, na grande maioria das vezes, como está registrado no Novo Testamento, os fariseus tentavam fazer pegadinhas com Jesus, pegar ele numa contradição, etc. e tal. Então, como a gente falou de como o Novo Testamento registra sobre os judeus, fazendo essa separação, aqui eu acho que é o mesmo caso dos fariseus, né? Embora, tecnicamente, eu acho, na minha opinião, né, dá para se enquadrar sim Jesus como um fariseu, embora algumas características farisaicas Jesus não tivesse, mas dentre as 4 seitas judaicas, o farisaísmo é o que mais se aproxima do que Jesus pensa, assim, se aproxima muito grandemente, muito fortemente. Você tem essa estereotipação no Novo Testamento. Tenta imaginar um francês escrevendo sobre alemães em 1945. A questão é, imagina um francês falando sobre uma nação onde ele acabou de sair de guerra. Ele vai ter ele vai falar aquilo de uma perspectiva específica, que é o do contexto onde ele está vivendo. E é mais ou menos isso que acontece no Novo Testamento. O Novo Testamento não é preciso ao falar dos fariseus. Ele é arbitrário de maneira negativa em relação aos fariseus, porque o Novo Testamento foi registrado em um momento em que as pessoas que escreviam o Novo Testamento saíam de uma tensão grande contra os fariseus. E, de fato, isso não é uma passada de pano, não. Isso é um problema no texto, se a gente quiser ser preciso historicamente. Porque essas pessoas tinham esse viés. As pessoas que escreveram o Novo Testamento tinham esse viés. Então, se a gente for ser honesto com a história, com os termos, os fariseus não eram necessariamente hipócritas, embora o problema de hipocrisia existisse dentro do farisaísmo, e até mesmo o judaísmo rabínico tem o registro dessas críticas à hipocrisia farisaica. E isso eu comento no meu outro vídeo, o vídeo que eu já disse, que está aqui na descrição, sobre as seitas judaicas da época de Jesus, quando falo sobre farisaísmo. Tem lá, fala, acho que, se eu não me engano, sobre 7 ou 9 tipos de fariseus, e grande parte deles eram hipócritas, eram fariseus que estavam preocupados mais com as atitudes e tal, do que com o interior, com a intenção, etc. e tal. Que é exatamente a crítica que o próprio Jesus faz aos fariseus. No judaísmo existe também essa crítica aos fariseus. Então, bom, o ponto é esse, né? Eles estão falando aqui sobre Paulo
aqui eu tenho que concordar com o Caio Fábio que, embora exista, sim, uma tendência negativa ao se referir aos fariseus no texto bíblico, você tem outras tendências que não são negativas, né? Então, o próprio Paulo sendo registrado como ele dizendo que é um fariseu, não que ele era um fariseu, mas quando ele vai se apresentar, as pessoas dizem: eu sou fariseu da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel, etc. E tal. Então, Paulo, ele registra a sua farisaicidade, digamos assim. E também outros, como a gente comentou aqui, outros fariseus que são reconhecidos como fariseus e que não são inimigos de Jesus. Eles estão ali de forma amigável conversando com Jesus. Então, existem esses exemplos, embora tenha que se reconhecer, eles são exceções. O Novo Testamento realmente tem um registro negativo sobre fariseus e até sobre judeus de forma geral, embora ele tenha sido escrito por judeus, fale sobre um Messias judaico, sobre um Deus judaico, e faça referências o tempo todo sobre as escrituras sagradas judaicas, que é o Antigo Testamento. Bom, gente, então é isso. Eu consideraria Jesus um fariseu de forma geral, por causa de várias características que Jesus tem em comum, embora eu reconheça que tem características que Jesus não compartilhe com o farisaísmo, principalmente a ideia, quando Jesus fala que a crítica que Jesus faz aos fariseus, que é uma crítica mais teológica, aí sim, não só ligada à hipocrisia, mas à teologia deles, é que eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. E essa é uma característica farisaica, de que a tradição e a palavra de Deus têm o mesmo peso dentro do judaísmo rabínico, que, como a gente falou aqui, tem uma derivação do farisaísmo. A tradição judaica, ela é a Torá oral, ela foi dada por Moisés. Essas discussões foram registradas pelas bocas dos rabinos depois, né? Elas foram registradas e escritas como sendo citações das bocas dos rabinos, mas que, de acordo com o pensamento farisaico rabínico, elas vieram do próprio Deus, foram dadas a Moisés junto da lei escrita, junto da Torá escrita. Mas essa Torá oral, ela não podia ser escrita, ela tinha que passar de pai para filho, até que chega uma época, depois da época de Jesus, em que essa tradução começa a se perder, e aí surge a necessidade de se registrar isso num texto escrito, e isso se torna a tradição judaica, ou a Mishnah e o Talmud. Então eu consideraria Jesus um fariseu muito mais do que um essênio, um zelota ou um saduceu. Não sei nem se alguém chega a considerar, porque realmente o mais distante de todos eram os saduceus. O mais distante de Jesus, né, eram os saduceus. Mas eu queria saber o que vocês acham. Se vocês têm alguma dúvida, que aí, se eu conseguir, eu respondo. Eu tenho dificuldade, de fato, em responder todos. Eu queria saber o que vocês pensam sobre essa discussão, sobre o que foi falado aqui. E é isso. Até mais. Um abraço.